Graça e paz, meus queridos irmãos, dando continuidade à sequência de aulas que têm sido ministradas no atual trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, que está tomando por base o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, de autoria do teólogo J.C. Ryle. Abordaremos na presente aula a doutrina da segurança do crente, no tocante à sua salvação eterna. Um tema extremamente importante para ser estudado, meditado e vivenciado de conformidade com aquilo que nos é ensinado pela Santa Palavra de Deus. Mas, dada a abrangência da matéria em apreço, nós dividiremos a nossa exposição em 3 momentos distintos, em 3 aulas distintas. Uma vez que no livro do J.C. Ryle, ele dedica mais de quase 50 páginas a este tema, dada a sua relevância, dada a sua importância. Então, nós dividiremos a nossa exposição em 3 momentos. Na abordagem de hoje, nós começaremos focando naquilo que não é segurança da salvação, para, em seguida, apontarmos para o fato de que uma segura esperança da salvação é algo verdadeiro e bíblico, como bem acentua J.C. Ryle no seu precioso livro. Segurança da salvação não é sinônimo de presunção humana. Normalmente, quando alguém nos ouve afirmarmos de maneira convicta e segura que temos absoluta certeza da nossa salvação, para muitas pessoas isso se assemelha a uma atitude presunçosa, arrogante e incompatível com a condição humana de pessoas pecadoras. No entanto, a segurança da salvação, quando professada à luz da Escritura, ela não é sinônimo de presunção, pois quem estava morto em delitos e pecados, subjugado pelo império das trevas e vivendo em harmonia com os ditames do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, em seu capítulo 2, não pode cultivar presunção de espécie alguma. Antes, deve viver em permanente atitude de humildade diante de Deus. Então, quando afirmamos a perfeita segurança da salvação, não estamos dando vazão a nenhum tipo de presunção, porque de fato a presunção ela é incompatível com alguém que estava nas trevas e foi conduzido para a luz, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, era um escravo e foi libertado pela palavra de Deus e por Jesus, pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas em segundo lugar, segurança da salvação também não é um convite para uma vida de relaxamento espiritual e prática contumaz do pecado, dado que o Espírito Santo, por meio do apóstolo João, nos ensina na primeira carta de João, que quem tem esperança em Cristo Jesus, de uma vida eterna na presença de Deus, que já é desfrutada aqui e agora, quando somos confrontados pelo Evangelho, nos arrependemos e depositamos fé incondicional na pessoa de Jesus Cristo. Quem cultiva essa esperança deve purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Normalmente, quando alguém escuta alguém afirmar que uma vez salvo, jamais perdido, essa é uma expressão que vem sempre acompanhada de uma controvérsia, de uma polêmica e de várias formas de contestação. A principal delas é a de que
é a daqueles que afirmam que dizer que uma vez salvo, jamais perdido, isso é um convite para uma prática de pecados e para uma vida de completo relaxamento. Mas quem assim raciocina não faz de conformidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. A santificação de forma progressiva e crescente na vida de um crente é um claro indício, é um nítido sinal de que verdadeiramente ele foi alcançado pelo Evangelho que salva e que confere convicção e segurança no tocante à vida eterna. De modo que uma pessoa verdadeiramente salva, ela se deleitará em procurar fazer a vontade de Deus, de tal modo que o pecado na vida dela deve ser uma exceção, jamais uma regra. Em terceiro lugar, a segurança da salvação não é a expressão de uma fé vazia e meramente verbal, professada de maneira teórica, mas que não brota de uma vida que foi verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho. Pois para os que assim procedem, a palavra de Deus apresenta uma terrível sentença. O próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E também no capítulo 7 do mesmo evangelho, Mateus, o Senhor Jesus Cristo diz que no último dia, muitos se apresentarão diante dele e dirão: Senhor, eu profetizei em teu nome eu realizei grandes prodígios e milagres. Mas o Senhor Jesus dirá claramente: nunca vos conheci. Porque na verdade estas pessoas professavam a fé de uma maneira meramente teórica e verbal, mas desconectada de uma real transformação de vida. Assim, observadas estes três aspectos que não correspondem efetivamente à doutrina da segurança da salvação, que deve fazer parte da vida de um crente, nós observaremos agora o que é verdadeiramente a segurança da salvação à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a segurança da salvação, ela é uma natural decorrência daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19 e no versículo 30, o Senhor Jesus Cristo bradou de maneira triunfante, gloriosa, vitoriosa. Ele disse: está consumado. Com isso, ele estava afirmando publicamente diante de todo o universo que a obra da redenção, que havia sido profetizada em todo o Antigo Testamento e que apontava para ele, ela foi plena e cabalmente realizada. Tudo quanto era necessário para que nós pudéssemos ser salvos e ter perfeita confiança e convicção da salvação, foi plenamente consumado pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. De modo que a nossa segurança, ela decorre não daquilo que fazemos ou presumimos poder fazer, não decorre das nossas obras supostamente dotadas de mérito, mas da obra perfeita daquele que na cruz do Calvário bradou: está consumado. Isso traz segurança ao nosso coração. Mas nós experimentamos também a segurança da salvação, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías capítulo 53, dos versículos 4 ao 12, que Cristo Jesus, ele levou no madeiro, na cruz sangrenta, no seu corpo e na sua alma santos, as nossas iniquidades, e nos curou para sempre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
E o texto, na parte final, diz de uma maneira extraordinária que Cristo, na consumação de todas as coisas, Ele olhará para o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque, por intermédio do seu sacrifício, o Senhor Jesus Cristo justificou a muitos. É justamente dessa obra perfeita realizada na cruz que advém para os nossos corações uma plena segurança da nossa salvação. Mas, em terceiro lugar, o crente em Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados, persuadido pelo Espírito Santo e que depositou em Cristo a sua incondicional confiança, ele pode desfrutar desta segurança da salvação, porque a Escritura Sagrada nos diz que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, porque nos substituiu, porque tomou o nosso lugar, assumiu o nosso pecado, a nossa culpa, e foi alcançado pelo braço da lei, que exigia que toda alma que pecasse deveria morrer, conquanto ele nunca tenha pecado, mas por nos ter substituído, ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, de tal modo que a sua justiça, ao nos ser imputada, ela nos coloca numa nova posição diante de Deus, não mais alvos e sujeitos à sua justa condenação, mas agora acolhidos como filhos amados, justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. E é justamente esta paz, esta justificação decorrente da morte e da ressurreição de Jesus, que traduz de maneira bíblica, teológica e doutrinária a segurança da nossa salvação. Em quarto lugar, a segurança da nossa salvação, ela decorre das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que no capítulo 10 e no versículo 28 do Evangelho de João, ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e jamais haverão de perecer, e ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos, porquanto o Pai que me deu a mim, essas ovelhas, é maior do que todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito da sua obra redentora, e falando daqueles que são as suas ovelhas, em contraposição àqueles que não o são. E ele diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e eu as tomo pelas minhas mãos, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. A ênfase aqui é que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz: eu dou a vida eterna. Portanto, é das palavras do Senhor Jesus, é delas que brota em nosso coração a segurança perfeita da nossa salvação. Em quinto lugar, a segurança da nossa salvação, ela foi garantida pelo Senhor Jesus, quando lá no capítulo 5 de João, Ele mesmo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, pois já passou da morte para a vida. E eu quero concluir esta breve exposição sobre a doutrina da segurança da nossa salvação, citando dois textos da palavra de Deus. O primeiro está na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 25, quando o santo apóstolo nos diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. É Deus quem nos faz a promessa de vida eterna. Deus não é homem para que minta,
não é filho do homem para que se arrependa. Se prometeu, é certo que ele o fará. Portanto, a vida eterna é segura porque ela é decorrente de uma promessa feita pelo Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Soberano, que não mente, não se arrepende e quando promete, verdadeiramente cumpre, porque ele é fiel a si mesmo, às suas promessas, ao seu caráter e ao pacto de graça que ele fez com o seu povo. E ainda na carta do mesmo apóstolo João, no capítulo 5 e no versículo 13, João diz assim: estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Reparem que o apóstolo João não diz que a segurança da salvação ela é resultado de quem sabe se, de talvez. Não está radicada esta certeza na nossa subjetividade, na debilidade das nossas convicções falíveis, mas na palavra do próprio Deus. Quando o apóstolo diz, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta promessa e estas coisas foram escritas para que, crendo em Jesus Cristo, nós venhamos a saber, a ter um perfeito conhecimento que passa pelo nosso entendimento, pela nossa mente, mas desce ao nosso coração e invade toda a nossa existência, de tal modo que o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir passam a ser envolvidos por esta gloriosa convicção e certeza da nossa salvação. Que o Santo Espírito de Deus aplique aos nossos corações, aos corações de todos os que fazem a escola bíblica dominical da nossa igreja, mas também aplique ao coração de tantos quantos ouvirão esta breve exposição, a fim de que, segundo o seu querer e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, você também seja levado a às santas persuasões do Espírito de Deus. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador e passe a desfrutar da segurança da vida eterna. Que assim seja, para a honra e para a glória e para o louvor do nosso glorioso Deus. Amém.